Aleluia. Muito obrigado pelos vossos louvores e pelas vossas orações. Quero dizer amém para todos os louvores e orações. Quando esta situação de Covid-19 continua mais do que aquilo que nós esperávamos, creio que alguma da nossa paciência parece esvanecer. A minha oração é que Deus continue a nos abençoar com a sua presença nas nossas casas ou onde quer que estejamos, para que realmente possa descobrir a sua presença, para que a nossa fé seja fortalecida neste tempo. Dando continuidade com o templo de Ezequiel, o nosso tema de hoje são as coisas que não são encontradas no templo de Ezequiel. As coisas que não são encontradas no templo de Ezequiel. Precisamos entender que o templo de Ezequiel é aquela imagem que Deus deu a Ezequiel e aos israelitas para descrever o templo celestial. E Deus não os ordenou para que construísse este templo nesta terra. E este templo prefigura a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21 e 22. Se o templo de Salomão ou o tabernáculo foi um daqueles que foram feitos nesta terra, de acordo com o modelo que Deus deu a Moisés e a Davi, o templo de Ezequiel é aquele do céu. É o templo que Deus já construiu e está nos dando nesses últimos tempos. Deus habitou em ambos os templos. Nós sabemos que a glória de Deus estava nesses dois templos. E isto descreve as diferenças aspectos dos dois templos em que Deus habitou. Os aspectos celestiais e terrenos. O templo humano é aquele que ele construiu nesta terra para que se encontrasse com o seu povo. É por essa razão que Deus disse a Moisés quando lhe deu o modelo do tabernáculo. Em Êxodo 25, versículo 22, Deus diz a Moisés: ali me encontrarei com vocês. É o lugar do encontro, é a casa de Deus que prefigurava o jardim do Éden, onde Deus vivia junto com a humanidade. Era o lugar nesta terra onde as pessoas poderiam encontrar a Deus e se encontrar com Deus. Outra coisa, esta imagem física do templo prefigurava o corpo físico de Jesus, significando que o Deus invisível, Deus que é o Espírito, veio nesta terra para nos salvar, se encontrar conosco e estar conosco num corpo físico. E daí o templo de Salomão ou tabernáculo prefigurava a sua estrutura física nesta terra. E Deus instruiu ao seu povo para que construísse-o. Mas existe um templo espiritual, e um tipo de Jesus nesta terra e Jesus no céu. Depois da sua ressurreição, nós aprendemos acerca do corpo ressurreto de Jesus. O mesmo Jesus, mas um pouco diferente do tempo em que ele estiver a ministrar até a sua crucificação. Jesus tinha dois aspectos diferentes, a divina e a humana. E nós também temos dois aspectos diferentes, o espiritual e o carnal, o espírito e a carne. Quando comparamos as diferenças do templo de Ezequiel, o templo celestial, com o templo físico de Salomão ou o tabernáculo, não vamos pensar que haja dois significados diferentes entre o tabernáculo e o templo de Salomão, que Deus permitiu com que fosse construído nesta terra. Quais são as diferenças proeminentes encontradas no templo de Ezequiel? O que é que está ausente no templo de Ezequiel, mas que estava no templo de Salomão? Primeiro é a bacia de cobre, a bacia que chamava-se o lavatório. E encontramos a sua descrição
em Êxodo capítulo 30, versículo 18 a 21. Chama-se o lavatório, ou a bacia de cobre, ou a bacia em que os sacerdotes se lavavam. Esta é a estrutura do tabernáculo. Depois do altar de bronze, aqui temos a bacia de cobre. Dando uns passos adiante, a partir do altar de bronze, encontra esta bacia de bronze também, o lavatório. Esta bacia já está ausente no templo de Ezequiel. A Bíblia nos fala que o propósito da humanidade é se encontrar com Deus. Esta estrutura do templo, como já aprendemos anteriormente, é o caminho que nos leva até o encontro com Deus. Então, esses aspectos que representam o ministério e as leis do corpo de Jesus, começando da expiação e continuando. Estes são processos ou caminhos através dos quais podemos encontrar com Deus. Porque aqui, sobre a Arca da Aliança, o propiciatório, descia a presença de Deus. Pois Deus havia dito, eu me encontrarei convosco ali. Este templo tabernáculo é apenas o caminho da salvação para aqueles que querem vir a Deus. Desta forma, a Bíblia nos mostra que o propósito da humanidade é se encontrar com Deus. Nos encontramos com Deus na Arca da Aliança, começando da porta. Os nossos pecados são expiados no altar dos holocaustos. E recebemos o Espírito Santo na bacia. Jesus disse que a água que ele dá é o Espírito Santo. João 7, versículo 37 a 39. A estrutura do tabernáculo está em três partes. Primeiro temos os átrios que representam o ministério de Jesus, a expiação e o perdão. O lugar santo fala do ministério do Espírito Santo. Antes da sua crucificação, Jesus disse, estou a sair, mas vos enviarei o Espírito Santo. Este Espírito de verdade vos ajudará a entender as coisas que eu vos disse. O Espírito Santo ajuda-nos a ter o conhecimento de Deus e a nos relacionarmos com Deus. É através do Espírito Santo que entramos no lugar santo e nos aproximarmos de Deus. E, eventualmente, o lugar santíssimo é o ministério do Deus Pai. É ali que encontramos a glória de Deus, onde Deus vem e se encontra com a humanidade. Não podemos quebrar e vencer o círculo do pecado e o seu crescimento sem a ajuda do Espírito Santo. Isso significa que, mesmo que os nossos pecados sejam expiados aqui, se não termos o Espírito Santo, voltaremos para fora para pecar. É através do Espírito Santo que as nossas vidas são transformadas. É através do Espírito Santo que chegamos a conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. Em Salmos 51, versículo 11, o rei Davi, quando cometeu aquele pecado do adultério com a Batseba, quando descobriu que ele pecou contra Deus, ele arrependeu-se e descobriu que o círculo do pecado não pode ser quebrado sem o Espírito Santo. É por isso que em Salmo 51 ele ora, Deus, eu nasci no pecado, nasci assim, pecaminoso. Não apenas o pecado que ele cometeu com a Batseba, mas ele descobriu que é o pecado nato nele que o fez com que agisse daquela forma. Não foi o pecado que é fruto das suas ações, mas sim é o pecado que é natural nele. Eu sabia que a única forma de sair desta pecaminosidade é viver
de acordo com o Espírito Santo. E daí ele pede a Deus: Deus, não retire o seu Espírito de mim. Vamos orar para que, não importa o que aconteça, não importa que tipo de circunstância nos encontremos, mas que o Espírito Santo continuará a ministrar em nós, continuará a nos ajudar, para que não nos voltemos ao pecado, para que não sejamos controlados pelo pecado, para que o pecado não produza frutos em nós, para que o nosso pecado seja expiado e removido de nós. João capítulo 3, versículo 3 a 5. Jesus diz que devem nascer de novo, nascendo de água e do Espírito. É através do Espírito que podemos nascer de novo. Podemos despir aquilo que é a nossa velha natureza, espiritualmente falando, e vestir-nos com novas vestes, que é Jesus Cristo. Segundo, ordem das coisas que não estão no templo de Ezequiel. Já imaginou cozinhar um ovo e abrir e ver que não há gema? É o que me aconteceu quando cheguei no templo de Ezequiel. Este é o templo, mas os objetos mais importantes não estão lá. Notável que não tem a mesa dos pães da preposição, não tem o candelabro, não tem o altar do incenso. A mesa dos pães da proposição, em João capítulo 6, versículo 47 a 51, Jesus reivindica que ele é o pão que veio dos céus para a terra. Jesus diz que ele é o verdadeiro maná. O candelabro, em João capítulo 1, versículo 4, diz que nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. Isto fala da palavra que tornou-se carne através de Jesus. Assim que o Cordeiro é a lâmpada, não precisamos mais de outra luz. Jesus disse que ele é a luz, ele é a lâmpada. Em João capítulo 8 também, Jesus reivindica ser a luz deste mundo. O altar do incenso. Isto representa as orações dos santos. E também não está mais lá no templo de Ezequiel. É o altar do incenso, as nossas orações que nos leva ou nos representa no Santo dos Santos. Em Hebreus capítulo 9, vemos a descrição deste tabernáculo. Descreve como se o altar do incenso estivesse no Santo dos Santos. Mas de acordo com a descrição de Êxodo do que tem a ver com o tabernáculo, o altar do incenso deve estar no lugar santo antes de chegar no Santo dos Santos. Qual é a diferença aqui? Porque em Hebreus fala-se como se o altar do incenso habitasse no Santo dos Santos. São apenas as nossas orações que podem entrar lá dentro. Por exemplo, nós ainda estamos nesta terra. A única coisa que pode penetrar os céus são as nossas orações. É por isso que as orações são muito importantes. As orações nos trazem ao reino dos céus. São nossas orações que conseguem viajar entre os dois mundos. São as nossas orações que podem nos levar para o mundo espiritual da presença de Deus. Por essa razão que a oração é de tamanha necessidade. Eu descobri que grandes vitórias, grandes suprimentos de Deus, a libertação, são resultados da oração. Eu vi e descobri que a adoração, a oração, a ação de graça, são coisas que nos conectam com os céus. Não temos como viver a vida espiritual sem elas. As orações nos levam até a presença de Deus no reino dos céus e, como resultado, Deus envia as suas bênçãos através das orações ou como resposta das orações. Esta é a importância do altar do incenso. A outra
coisa que está ausente é a cortina, o véu. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 31. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. 2 Crônicas 3,14. Também fez o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pôs sobre ele querubins. Este véu é a última porta para acessar a presença de Deus. É como se fosse o último portal para a árvore da vida, a presença do querubim e a espada flamejante. É isso que é de distinção com o lugar santíssimo e a presença da Arca da Aliança. Ezequiel 41, 23. E o templo e o santuário, ambos tinham duas portas. Mas o véu já não estava lá. Quando Jesus morreu na cruz, a cortina do templo foi rasgada em duas partes, desde o topo até embaixo. Vemos isso em Mateus 27, versículo 51. Esta é a interpretação dos judeus messiânicos. Acho que muitos de vocês já ouviram isso muitas das vezes, mas na cultura deles, ao testemunhar a morte de alguém, essa expressão respirar o último respiro é uma expressão hebraica. Quando Jesus respira o seu último suspiro. Marcos capítulo 37, aliás, capítulo 15, versículo 37, e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Há estudiosos que interpretam que o tabernáculo é o vestido de Deus, como tipo o vestido sacerdotal. O último vestido é o véu que cobria a presença de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ninguém já estava lá, todo mundo havia lhe deixado sozinho. Tem alguém que testemunhou a morte dele e rasgou os seus vestidos. E este foi o Pai. Foi o Pai que rasgou os seus vestidos. E foi por esta razão que o véu foi rasgado. Este véu ter sido rasgado é a evidência da morte de Jesus e não voltou a ser emendado. A partir desta perspectiva, ainda que sejamos fracos, ainda que continuemos a cometer falhas e erros, Jesus, como advogado, pode dizer ao Pai: Pai, o véu foi rasgado. Eles ainda podem se aproximar a si, mesmo que sejam pecadores, porque o véu era a última proteção. Quando os pecadores ultrapassassem o véu, vindo na presença de Deus, buscar a Deus, buscar o perdão de Deus, o que acontecia é que eram mortos. E porque este véu já está rasgado, Deus já tem que lhes aceitar. É assim que os rabinos judaicos interpretam esta passagem. Vamos nos voltar para a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu representa o corpo de Jesus que foi quebrado. E isso nos dá permissão ou acesso, ainda que sejamos pecadores, por causa do derramamento do sangue de Jesus que lava os nossos pecados. Podemos parar diante do nosso Deus. Na cruz, o corpo de Jesus foi
quebrado. E isto fez com que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. E a última coisa que não estava lá é a Arca da Aliança. Então podes pensar, se este é o caso, qual é o significado deste templo? Porque a Arca de Aliança é aonde a presença de Deus vinha para poder se encontrar com a humanidade. A Arca de Aliança no lugar santíssimo simboliza a presença de Deus. Portanto, as duas tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu, representam o ministério de Jesus. A palavra de Jesus que transformou-se em carne e veio para nós. A sua ressurreição, a sua vinda do céu. Mas o problema ou o dilema com que nos deparamos aqui é que esta arca da aliança não está neste templo de Ezequiel. O que temos a dizer acerca desta ausência? Como conclusão, os objetos ausentes no templo de Ezequiel parecem aqueles de maior importância no templo de Salomão, significando que estes objetos eram os mais importantes no templo. Nós encontramos-nos com o dilema de que o templo de Ezequiel não tem esses objetos. E a pergunta que não quer se calar é: por quê? A ausência destes objetos no templo de Ezequiel dá-nos a pista de que este templo de Ezequiel será consumado depois da obra expiatória de Cristo. Como vocês já sabem, todos estes objetos são sombras do ministério de Jesus, são sombras do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Jesus enviou porque é o Espírito dele. E o Espírito Santo nos leva a Jesus. Que possamos entender a Jesus. Vamos voltar para Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vem para aqueles que o esperam e virá sem pecado. Eu já havia mencionado isto anteriormente. Sem pecado significa que Jesus, na sua segunda vinda, vem para aqueles que têm os seus pecados perdoados, ou seja, aqueles que já não têm o dilema do pecado. Porque esse foi o trabalho que ele fez na sua primeira vinda. Não virá morrer mais na cruz. Quando ele voltar, veio com o objetivo de nos levar para casa. E ele nos levará para o templo celestial, que é como o templo de Ezequiel ou a Nova Jerusalém. Vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 21, no seu versículo 22. Esta é a Nova Jerusalém, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. De Ezequiel, notamos a ausência de todos estes objetos, mas já na Nova Jerusalém, completamente o templo já não está. Por quê? Porque ele é o templo, ele é o verdadeiro templo. E nós estamos com ele. Agora vamos para o capítulo 22. No seu versículo 5 diz: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Voltar um pouco a pensar na bacia, o lavatório. Lembra-se
do rio que flui do templo de Ezequiel. Aquilo substitui a bacia. As bênçãos transbordantes do Espírito Santo já são eternas. E nós somos as árvores semeadas nos ribeiros do rio das águas vivas. E recebemos a vantagem de recebermos nutrientes sempre. A partir deste rio, por essa razão, já não há mais necessidade da bacia. Tendo algo eterno, não precisamos mais de coisa temporária. A mesa dos pães da preposição já não precisamos, porque Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu. Essa sombra não é mais necessária, porque já temos o antítipo. O mesmo se aplica ao candelabro, aplica-se ao altar do incenso. Mais uma vez, as sombras já são sem necessidade. Assim que já temos a realidade. Jesus é a imagem exata, é esta realidade. A única coisa que se encontra no templo de Ezequiel, comparativamente ao templo de Salomão, assim como ao tabernáculo, é o que encontramos ao entrar nos atos interiores. Temos aqui o altar dos holocaustos no centro. Vamos voltar para a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Este é o começo e o fim. É tudo isso que precisamos. É a cruz de Cristo, o altar dos holocaustos. E Ele está voltando, Ele está conosco. Ele é o templo, Ele é esta água viva, Ele é o pão, Ele é a luz. E quando Ele está ali, não precisamos mais destas sombras, dessas coisas, objetos temporários, porque nós já temos a realidade, nós já temos a verdadeira imagem, nós já temos o antítipo, temos o próprio Cristo Jesus. Nós já temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos ali comungando com Ele. É Ele o altar da aliança. Jesus reivindicou ser o grande eu sou. E hebraico é Yahweh. Quando Moisés perguntou a Deus: o que eu vou dizer quando eles me perguntar quem é que me enviou? E Deus disse: significando Yahweh, eu serei o que eu sei, ou eu sou o que sou. E Jesus, nos seus pronunciamentos, dizendo eu sou, em outras palavras, está dizendo eu sou este Deus. Nestes pronunciamentos, Jesus está dizendo: eu sou o Deus que salvou os vossos antepassados do Egito. E ele dizia: eu sou o que sou, eu sou o pão da vida. Ele dizia: eu sou a fonte da água viva. Ele dizia: eu sou a luz. E ele continuava a dizer: eu sou, eu sou. Estes objetos estão ausentes no templo de Ezequiel. E por quê? A razão é porque o templo de Ezequiel não foi dado como um desenho, uma planta em que a humanidade deveria construir na terra.
mas sim foi uma imagem entregue ao povo de Deus para que tenham esperança e entendimento daquilo que é o reino dos céus. Não é apenas uma sombra, é Ele. Não é mais caminho, porque até esse tempo já teremos chegado. Jeremias capítulo 3, versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e fortificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Deus está falando através do profeta Jeremias que chegará o tempo em que não precisareis mais desta arca da aliança. A questão é por quê? Porque a realidade estará com vocês. O pão, o candelabro, o incenso, o véu e a arca da aliança são todos a sombra daquele que é verdadeiro, a quem nós devemos buscar. Mas quando já estivermos com Ele, não há mais necessidade destas coisas. A minha oração é que esse dia venha e nos encontre aprontados. Jesus é o verdadeiro pão, Jesus é a verdadeira luz, Jesus é quem eleva por nós a oração sacerdotal. Que possamos buscar a Ele, vivermos para Ele, para que se torne a fonte do pão para nós, a fonte da luz para nós. Mesmo quando as coisas tornam difíceis para orar, vamos sempre nos lembrar, temos Jesus que intercede por nós, ora por nós. Vamos nos encorajar e lembrar sempre que é a Ele somente que nós precisamos, que Jesus é o suficiente para as nossas vidas. Vamos orar. Amado Papai, te agradecemos hoje pela presença de Jesus nas nossas vidas. Estamos tentando encontrar o pão, encontrar a luz para as nossas vidas. Estamos a tentar encontrar meio de vida. Pai, te pedimos que Jesus possa se tornar, que Jesus se torne a resposta, não que ele se torne apenas o caminho, mas também a verdadeira vida e que através dele possamos encontrar a alegria, o conforto e a consolação. Oramos para que possa abençoar cada indivíduo, cada família, para que onde quer que eles se encontrem, possam se tornar este verdadeiro templo, o Santo dos Santos. Ajuda-nos para que não possamos ter este conhecimento nas cabeças e não possamos ter este conhecimento teoricamente, mas que este conhecimento possa moldar as nossas vidas e que possamos encontrar-nos com o Senhor através do seu Espírito Santo e através da sua palavra. Muito obrigado pela sua graça. Oramos tudo isto em nome de Jesus.